Muito boa tarde, amigos internautas, ouvintes e seguidores do programa Motivar, ouvintes e seguidores das mídias sociais do Edson, do programa Motivar. Hoje, dia 23 de outubro de 2020, mais uma vez aqui com vocês, Edson Dornelles, para mais um programa Motivar. Hoje nós vamos conversar sobre um tema. Grande abraço, Vera Machado, prazer tê-la aqui conosco, acompanhando o nosso programa. Grande abraço aí para os amigos do Rio Grande do Sul, grande abraço para a turma de Porto Alegre, saudade da terrinha, apesar de amar incondicionalmente o Nordeste do Brasil. Não fique chateada, Vera, amiga gaúcha, mas Edson hoje é muito mais nordestino do que gaúcho, apesar de não renegar as origens. Gente, hoje, dia 23 de outubro, vamos falar um pouco sobre ditados. Os famosos ditados de sabedoria popular. O que eles representam? O que eles têm de verdade? Título de hoje, portanto, do programa Motivar é Os Ditados Populares. São informações verdadeiras? São ditados verdadeiros? São verdades absolutas? Muito importante isso, porque eu costumo dizer que a gente cresce escutando certos ditados de sabedoria popular. Eu pergunto a vocês, internautas, eles são realmente de sabedoria? Vamos dar uma avaliada em alguns dos mais tradicionais, alguns dos bem conhecidos. Se o amigo internauta quiser colaborar, pode inclusive escrever aí na tela, algum ditado que conheça e que cresceu também escutando. Ditado de sabedoria popular que fez parte do teu crescimento. Alguns que vão assistir mais tarde, depois pelo Facebook, Instagram ou mesmo no canal do programa Motivar no YouTube, podem também interagir comentando sobre mais algum que porventura não tenhamos citado aqui no programa Motivar. Eu quero lembrá-los também que após as eleições, em 16 de novembro, um dia depois das eleições municipais para vereadores, volto aos microfones da Rádio Rural. Rádio Rural de Mossoró, portanto, em 16 de novembro, no mesmo horário, 13 horas e 15 minutos. Lá teremos um horário que foi aumentado, que na verdade eu interpretei e me foi dito, na verdade, que era uma verdadeira promoção. O horário melhor, porque era 15h30, e também o tempo melhor, porque é de apenas 30 minutos, o atual, que era lá na rádio. Passa para as 13h15, um programa de 45 minutos. Precisarei, inclusive, de mais apoiadores e de mais patrocinadores também, tá certo? Aproveito até para comentar com comerciantes, empresários que queiram conversar, colocar o seu nome no programa Motivar, lembrando Instagram, Facebook, YouTube e também as ondas potentes da Rádio Rural de Mossoró, que alcança 4 estados aqui do Nordeste, todo o interior do estado do Rio Grande do Norte, tá bom? Vamos conversar um pouco então sobre ditados de sabedoria popular. Grande abraço, Rivonilco, Suildo Ferreira, sempre por perto, olhando, espiando, curtindo, acompanhando. Muito obrigado pela parceria, Suildo Ferreira, sempre conosco aqui no programa Motivar. Gente, não se esqueçam de seguirem as mídias sociais do Edson e do programa Motivar e não deixem também de prestigiar, de nos apoiar, se inscrevendo no canal do programa Motivar no YouTube. Isso é muito importante para nós. Se inscreverem no canal, isso deixa o canal mais forte, o YouTube entende que o canal é mais visualizado e vai deixar os nossos vídeos cada vez mais visíveis. Isso é muito bom. Sem contar que o simples fato de tê-los inscritos em nosso canal nos deixa realmente muito felizes. Tá bom, gente? Hoje, dia 23, vamos conversar um pouquinho sobre os ditados. Eu confesso para vocês que nos cursos, palestras, ou mesmo em reuniões, ou até numa mesa de bar, quantas vezes a gente fala de ditados de sabedoria popular. Talvez
já meio no automático, de forma meio inconsciente, alguns nem notem, mas a gente usa muito os tais ditados de sabedoria popular. Por isso, meus queridos amigos internauta, mais uma vez, muito obrigado por estarem aqui conosco. Quantos ditados populares, meu amigo, minha amiga, tu conheces? Quantos? Quais seriam eles? Quais seriam os mais conhecidos? Alguns, de verdade, são bem conhecidos, são bem famosos. Ditados de sabedoria popular, daqueles extremamente comentados, daqueles que, em via de regra, entram quase todos os dias em todas as conversas. É muito, muito presente em nosso dia a dia. Eu diria que muitos de nós foram educados ao som de ditados de sabedoria popular nos nossos ouvidos. Eu, particularmente, não tenho o hábito de usá-los. De verdade, eu não tenho o hábito de usá-los. Até mesmo porque, vejam bem, eu entendo que para usarmos ditados de sabedoria popular, nós temos que ter um certo cuidado, porque hoje, antigamente não, mas hoje é provado que alguns têm uma certa conotação de condicionamento negativo, que ele te impulsionam, te levam a pensar negativamente, ou de forma mais limitada, ou de forma mais preguiçosa. Nós vamos conversar sobre isso também no dia de hoje. Eu diria que é um debate sobre os tais ditados um tanto curioso, um tanto diferente, que nos permite avaliar que tipo de ditados eu devo cuidar para daqui para frente não continuar a repeti-los, tá certo? Então vejam, os ditados de sabedoria popular, eles traduzem uma verdade absoluta? Muito cuidado com isso, porque hoje é provado que alguns, sob a ótica do ensinamento, do treinamento, do fortalecimento, enfim, de uma forma geral, quando a gente quer ajudar, ensinar, fortalecer, empoderar, alguns ditados só atrapalham. Essa que é a verdade. E eu quero aqui, meus amigos, minhas amigas, chamar a atenção de vocês no sentido de que observem que tipo de ditado popular, ditado de sabedoria popular é verdadeiro, real, e quais podem ser prejudiciais para a nossa vida. Ditados que nós crescemos escutando, ditados que pai e mãe muito falaram nos nossos ouvidos durante o nosso crescimento, imaginar que alguns deles são prejudiciais, difícil de imaginar, não é mesmo? Vejam que muitos de nós cresceram escutando boa parte, muitos destes. Eu confesso particularmente que, por ser de família muito religiosa, pai era seminarista, a mãe professora de catequese, como eu disse outro dia, foi minha professora de catequese, sempre muitos ditados, alguns ligados para o lado religioso, inclusive. Então, é importante observarmos que, desses ditados, como sendo de sabedoria, alguns, na verdade, não são de sabedoria. Alguns são verdadeiramente prejudiciais. Vamos tentar pensar em alguns deles, citar alguns deles, porque quando eu falo em ditado de sabedoria popular, crescemos escutando muitos deles, e agora o Edson, o apresentador do programa que eu curto, o palestrante que às vezes palestra em locais onde eu estou presente, ele fala de ditados prejudiciais. Como assim, Edson? Amigos, são prejudiciais aqueles que geram condicionamento negativo. O pensamento, o ditado de sabedoria popular que gera um condicionamento negativo, ele é prejudicial. Eles levam as pessoas a pensarem pequeno, a pensarem com certo pessimismo, com insegurança, com certa conotação de acomodação. Vocês vão perceber, quando citarmos daqui a pouco alguns exemplos, que alguns têm verdadeiramente uma conotação prejudicial. Vocês gostariam de ter algum exemplo desses prejudiciais? Vamos ver. Agora, quando eu digo que alguns ditados são de condicionamento negativo, lógico que são muitos e acontecem em muitos casos, muito mais do que o amigo internauta imagina. E quem costuma usá-lo no dia a dia, com toda certeza, não se dá conta desse aspecto nocivo. Não percebe que está se condicionando negativamente, não percebe que não são ditados
propulsores de crescimento ou de entusiasmo ou de fortalecimento. Agora, pode passar, na verdade, como verdade absoluta. De tanto repetir ou de tanto escutar, às vezes, alguns ditados são considerados já como verdades absolutas. E isso é perigoso, gente. Isso é perigoso. Então é importante termos atenção e até a título de curiosidade que o amigo internauta passe a prestar um pouco mais atenção na sua linguagem. Porque tudo que a gente fala, os outros escutam, a gente escuta, o nosso coração escuta, nosso cérebro escuta. Então quando a gente repete várias vezes, repetidamente, alguns ditados de condicionamento negativo, o teu eu interno passa a acreditar e talvez até a querer se comportar daquela forma também. Lógico que isso acontece mais com aquela mente menos preparada, sem preconceito. Quando eu falo em mente menos preparada, não é aquela pessoa que costuma ler bastante, não é aquela pessoa que costuma participar de cursos, palestras, não é aquela pessoa que com frequência está pesquisando na internet coisas de condicionamento positivo. Sim, quando eu falo em condicionamento positivo, pessoal, não basta acordar cedo e ir para o trabalho. Tu já tens que sair pensando positivamente, pensando na AMP, Atitude Mental Positiva, e como fazer o teu dia melhor. Hoje, autoridades do pensamento e da psicologia já nos mostraram que metade é sair forte para o trabalho e a outra metade é pensar positivamente para então ficar mais forte para encarar o teu dia da labuta, de desafios e de tantos obstáculos, tá certo? Então, quando eu falo em mente não tanto preparada, é essa pessoa mais leiga, que não está no dia a dia da leitura. Aquele que participa de programas, assiste vídeos, está sempre ligado no programa Motivar. Gente, modéstia à parte, mas quem assiste o programa Motivar com alguma frequência ou assiste os nossos vídeos depois, vocês podem ter certeza que está no hall das pessoas preparadas em termos emocionais, em termos de condicionamento, em termos de pensamento positivo, porque aqui no dia a dia do programa Motivar, a gente não dá espaço para lamentações, a gente não dá espaço para pessimismo, a gente procura não dar espaço para aquelas pessoas permanecerem na zona do conforto. Não, a gente tem um cuidado muito grande e a gente bate muito forte nesse nosso lado interno que às vezes insiste em nos desestabilizar. São fatores que realmente preponderantes, muito importantes e determinantes para quem realmente quer vencer na vida, tá certo? Então, é importante que não se ofenda quando a gente falar em mente não tão preparada. É aquela pessoa mais vulnerável às influências do meio. Algumas pessoas que não estão acostumadas com tanta carga de pensamento positivo, com tanta energia, com tantas palavras de motivação, como todos os dias nós temos aqui no programa Motivar. Pelo contrário, em casa, ouve o tempo todo, não vai dar certo, tu não vais conseguir, tu não tens experiência, tu não estás preparado. Meu filho, nós somos pobres, quando é que alguma coisa boa acontece para pobre? Então, esses comentários, eles realmente te condicionam negativamente. Agora, como se não bastassem aquilo que falam pra gente, ou que falavam pra gente, ou que às vezes a gente escuta no dia a dia, tem também os tais ditados de sabedoria popular. Os ditados de sabedoria popular. Gente, vejam bem, é fundamental que estejamos ligados em tudo isso. Quando eu quero, por exemplo, alertar os meus ouvintes, os participantes dos cursos, com relação a essas questões de pensamento, eu sempre abordo com muita clareza que tomem cuidado com o que ouvem, tomem cuidado com as pessoas que te influenciam. É incrível, porque tem alguns de nós, às vezes, que não participa de cursos, palestras, não lê, não tem nenhuma ligação com conteúdos de autoajuda, não tem o hábito de assistir vídeos motivacionais. Gente, alguns vídeos motivacionais são muito bacanas. Algumas pessoas falam com certo desdém: ah, vídeo motivacional, aquele vídeo que fica gritando, vai lá, vai dar certo, vai dar certo. Não, gente. Quem pensa que vídeos motivacionais abordam apenas o vai lá que vai dar certo,
Não, tem muita coisa científica por trás disso. Assistir um vídeo, por exemplo, do saudoso Ayrton Senna, nos dando injeção de ânimo, nos mostrando que com esforço, com batalha, com determinação, qualquer um pode vencer na vida, qualquer um pode prosperar, é muito bom. Alguns vídeos são de palestrantes, outros são de empresários que começaram de baixo e prosperaram. Hoje nos dão mensagens, nos passam mensagens, nos ensinam coisas já lá do topo, olhando para baixo, querendo nos levar para o time deles. E algumas pessoas, por incrível que pareça, insistem em não querer mudar de time, insistem em não querer participar daquele hall de pessoas de sucesso, insistem em permanecer na zona de conforto, porque é confortável, na medida em que é conhecida. Outro dia alguém me disse: como assim, Edson? Zona de conforto é confortável? Gente, é provado que muitas pessoas não querem sair da zona de conforto porque ali elas já dominam toda a situação. Ganham pouco, não são muito felizes, não são respeitadas na empresa, não tem grande projeção profissional, mas pelo menos aquele terreno, daquele campinho, elas dominam. Essa zona de conforto é muito perigosa. Escrevam na tela, se quiserem colaborar com esse tema de hoje: ditados de sabedoria popular. São verdadeiros? São exagerados? Eles ajudam? Ou ajudam às vezes e atrapalham às vezes? Qual é o teu pensamento, meu amigo, minha amiga internauta, sobre isso? Os tais ditados de sabedoria popular. Eu confesso que hoje, pensando nesse tema, eu pude lembrar, fiz inclusive algumas anotações, de alguns ditados de sabedoria popular que são verdadeiros. Agora, prestem atenção nessa informação que é bem relevante. Os ditados de sabedoria popular, que talvez mais tenhamos ouvido em nossas vidas, eles são de condicionamento negativo. Importante, relevante essa informação. Alguns dos mais comuns e tradicionais ditados de sabedoria popular que escutamos até hoje são negativos. Vamos, por exemplo, citar alguns aqui. E quero também lembrá-los, gente, que a nossa vida é feita de escolhas. Se existem ditados de pensamento positivo e ditados que te levam a pensar negativamente, eu vou escolher os ditados que vão me ajudar a crescer, que vão me ajudar a me desenvolver, que vão me ajudar a o Edson ser uma pessoa mais forte, mais próspera, mais determinado, mais encorajado, mais encorpado, mais empoderado para vencer os obstáculos da vida. E procuro deixar os outros de lá. Alguns ditados de sabedoria popular que são de condicionamento negativo, eu sei que eu já usei muitas vezes na minha vida, mas há muito tempo foram banidos, tá certo? Foram banidos porque realmente eu cheguei ao entendimento de que eles mais atrapalham do que verdadeiramente ajudam. Deixa eu citar para vocês alguns ditados que a gente escuta e que, de uma forma ou de outra, eles são verdadeiros. Talvez até eles nem sejam tão importantes, tão relevantes, às vezes, mas eles traduzem verdades. Eu diria para vocês que é um ditado que em nada te prejudica. Pelo contrário, talvez até possa te ajudar. Por exemplo, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ele é um ditado de condicionamento positivo, porque ele visa te dar a ideia, a conotação de persistência. Quando tu estás esmorecendo, meio cansado, alguém te fala: vai lá, campeão, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ou seja, em nada ele tem conotação negativa, pejorativa. Outro, também bem comum: cada macaco no seu galho. O que significa cada macaco no seu galho? Cada um cuida da sua vida. Tu cuida da tua vida, eu cuido da minha, ninguém se mete na vida alheia. Cada macaco no seu galho. É um ditado super comum, muito usado, e ele em nada é negativo. Outro: diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Gente, quem costuma andar com marginais, como é que vai ser visto pela sociedade? Quem costuma andar com assaltantes, o João, lá daquele bairro, é amigo de assaltantes. Às vezes está com assaltantes, com gente de má índole,
diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Isso é muito importante. Quem anda com marginal, como marginal vai ser visto. Então esse é um ditado verdadeiro. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. O que quer dizer esse ditado verdadeiro? Quer dizer que tudo que aqui se faz, aqui se paga. Se paga em terra ou se paga depois a conta lá para ele. Não é assim. Então, quem com ferro fere, gente, é a lei divina. É um pensamento verdadeiro. Quem com ferro fere, ou seja, não faças para os outros o que tu não queres que façam para ti. É a grande regra de ouro da vida dos empresários. Algo estudado em livros, inclusive. Não faça para os outros o que tu não queres que façam para ti também. Então, alguns ditados, presta atenção, são bem verdadeiros. Quem tem boca vai a Roma. O que quer dizer esse ditado? Que quem se comunica, quem tem habilidade para se comunicar, vai mais longe. Isso é importante e importante acreditarmos também dessa forma. Tá certo, gente? Agora, ditados de sabedoria popular, muito conhecidos por todos, agora que eles têm conotações negativas, que eles não fazem bem, que eles não fortalecem, que eles não te ensinam, que eles não te dão mais determinação, que eles não te dão mais coragem, muito pelo contrário. Eu, em treinamentos e palestras, inclusive no programa Motivar, inclusive na Rádio Rural, que volto no dia 16 de novembro, eu muitas vezes já comentei isso. É melhor um pássaro na mão do que dois voando. Vocês já ouviram muito isso. Ou pássaro ou pomba, depende da região. É melhor uma pomba na mão do que duas voando. Gente, quantas vezes, quando ficar bem, ficar rico, se projetar, eu quero falar vários idiomas, eu quero viajar pelo mundo, a mãezinha chega lá e fala: meu filho, tu já tens o teu trabalho lá na padaria, é melhor um pássaro na mão do que dois voando. E quando fala em ter 2 ou 3 diplomas de curso superior, meu filho, vai com calma, tu já fizeste a tua faculdade, é melhor um pássaro na mão do que dois voando. Gente, isso não é verdade. Os especialistas de pensamento, da psicologia e de carreira já nos provaram cientificamente que é bom sim, que é interessante sim para o nosso crescimento pensarmos grande, visualizar 2, 3, 5 pássaros. Não significa desprezar aquele que já está em mãos, mas visualizar um segundo, um terceiro sempre. Ou seja, esse ditado, é melhor uma pomba na mão do que duas voando, ele é de condicionamento negativo. Ele visa te passar uma ideia de que tu podes aceitar pouco e aceitar aquele pouco e, por consequência, permanecer com aquele pouco. Outro ditado também de conotação pejorativa: meu filho, a corda sempre arrebenta do lado mais fraco. A corda sempre arrebenta do lado mais fraco. Gente, talvez me perguntem, mas onde que esse ditado ele é prejudicial? Ele é prejudicial sim, sob a ótica de que te leva a comportar-se com coitadismos. Ai, o pobre, ai, vai quebrar, eu que vou quebrar a cara, ai, isso vai sobrar para mim. Gente, a corda sempre arrebenta do lado mais fraco, ele tem conotação pejorativa ligada ao coitadismo, a pessoa que se faz de vítima, a pessoa que reclama que provavelmente, se der algum problema, vai ser comigo. Não é um bom ditado, não é algo para ficar se repetindo toda hora. Outro conhecidíssimo também, meus amigos internautas: o pão do pobre cai sempre com a manteiga virada para baixo. Passa a manteiga no pão, num descuido, cai no chão. O ditado pejorativo, negativo, de coitadismo, de pensamento negativo: o pão do pobre cai sempre com a manteiga para baixo. Quando eu falo em pão com manteiga, pode ser outra coisa. A tampinha da manteiga, ela é leve, fica sobre a mesa, às vezes o vento, e ela voa. Acreditem, essa conversa de que o pão do pobre ou a tampa da manteiga cai sempre com a parte da manteiga virada para baixo
Isso não tem nada a ver com ser pobre, com ser rico, com ser sortudo, com ser azarado. Não, gente, vamos parar com esse tipo de coisa. Isso é coitadismo com os que não têm dinheiro. Algumas pessoas ficam tentando se justificar o porquê que não conseguem fazer as coisas, porque eu sou pobre. Isso significa que o pobre não pode prosperar? Grande mentira, nós sabemos disso. Outro ditado, também que não é verdadeiro, muito comum, filho de peixinho é. Isso não é verdade, pessoal. Filho de peixe, peixinho é, não é um ditado verdadeiro. Por quê? Filho de pobre e burro vai ser pobre e burro? Quantas pessoas a gente percebe grande vencedor na vida, grande sucesso, empresário, o 10º de uma família de 10 irmãos, o único que prosperou? Claro que é possível. Então essa história de filho de peixe, peixinho é, não é verdade absoluta. Por quê? Porque a pessoa nasce naquela família e pode ser bem diferente do seu pai, pode ser bem diferente da sua mãe, com toda certeza. Tá certo? Vejam que, cuidado então, o pai é rico, eu posso ser pobre e fracassado. O pai é pobre e fracassado, eu posso ser, sem dúvida nenhuma, bem-sucedido. Claro que eu posso ser bem-sucedido, mas para isso eu tenho que esquecer esses ditados que falam essas mentiras no meu ouvido e que para a mente menos preparada não vão fazer bem. Porque se o filho do pobre acreditar que ele vai ser pobre também, que ele não vai prosperar, vocês já imaginaram o risco ou como a trajetória, a luta, a batalha dele poderá ficar mais dificultada? Outro muito conhecido também, muito conhecido, é mais antigo. A galera que lembra dele já tem mais de 40 anos. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. É mais fácil o camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. O que esse ditado nos faz pensar? Que o rico não vai para o céu, que o rico é sujo, que o rico é pecador, que o rico não é boa pessoa. Gente, vamos deixar esse preconceito de lado. Tem muito pobre que não vale nada e tem muito rico charlatão. Agora, tem muito empresário de extremo sucesso, de extrema riqueza, e são grandes filantropos, mestres na filantropia e na ajuda aos mais necessitados. Vocês não têm ideia, eu acredito, pelo menos quem acha que o pobre, que o rico é sacana, é explorador, é mau caráter, talvez não tenham ideia das dezenas de empresários brasileiros e mundiais que fazem filantropia e exigem silêncio dos seus pares dentro da empresa. É uma coisa muito comum. Ayrton Senna, maior piloto de Fórmula 1 de todos os tempos, era um grande filantropo. Ninguém sabia, mas ele sustentava creches e asilos. Tanto que depois da morte, a irmã Viviane Senna fundou o Instituto Ayrton Senna, de filantropia, de ajuda aos mais necessitados. Então essa história de que o rico não vai para o reino dos céus, pelo amor de Deus, meus amigos, isso é coisa de 1940, 1950. Hoje, com o advento do desenvolvimento da tecnologia, das mídias, dos meios de comunicação, internet, as mídias sociais, não vamos acreditar mais em tantas mentiras, tá certo? O rico pode sim ser uma pessoa do bom coração, uma pessoa do bem, uma pessoa extremamente amiga. A grama do vizinho é mais verde. Vamos parar com esses ditados mentirosos, ditados de coitadismo. Ah, mas olha lá, ó, a grama dele é mais verde. Ah, mas o carro dele é mais novo. Ah, vamos parar com isso. O ditado, a grama do vizinho é mais verde, é ditado quase que de sabedoria popular. Quantas vezes já ouvimos ou até já repetimos? E é um ditado que te faz pensar no aspecto coitadismo, te fazendo de vítima. O meu não é legal, o dele é melhor. Errado, o teu também, se não é hoje, vai tornar-se muito poderoso, o teu gramado vai se tornar muito verde, desde que tu te prepares tecnicamente para isso e pares com o coitadismo. Isso também é importante, ou seja, o teu treinamento técnico junto com o teu treinamento psicológico, de comportamento. Então cuidado, muito cuidado. Esses ditados aí, eles para muitos norteiam as suas vidas. Eu conheço gente que fala,
Nossa, esses ditados realmente são grandes ensinamentos. Predominantemente, eles atrapalham a vida de quem os segue à risca. Ah, Edson, mas há males que vêm para o bem. Outro ditado de sabedoria popular. Há males que vêm para o bem. É verdade que às vezes a gente cai, a gente tropeça e isso nos dá ensinamento. Mas é meia verdade somente. Por quê? Tem gente que sem cair, sem tropeçar, sem quebrar a cara, conseguiu, observando outros que quebraram a cara, conseguiram vencer. Então não significa que tu precises necessariamente dos males para que depois tu tenhas o bem. Não. Eu conheço gente que quase não caiu na vida. Só com grande percepção, com grande observação, com muita atenção, está sempre ligado onde os outros estão errando. E assim evitam de pisar naquele mesmo terreno minado que os primeiros acabaram pisando, desavisadamente. Tá bom? Eu quero mandar um abraço aqui para os apoiadores do programa Motivar, Easy Institute, Inglês em 12 meses, horários programáveis e foco na conversação. Eu quero mandar um abraço também para os parceiros do programa, Laboratório Análises, mais de 25 unidades do laboratório em todo o Rio Grande do Norte, uma tecnologia gigantesca, muito forte e grandes investimentos em tecnologia de ponta. Além dessa tecnologia, realmente tecnologia em equipamentos de ponta, o Laboratório Análises investe muito em tecnologia humana, em treinamento de pessoal. Por isso que tem uma equipe de trabalho que a prestação de serviços é realmente em excelência. Quero mandar um abraço também para os nossos amigos da Smart, terceirização de serviços e obras de pequeno, médio e grande porte. E agora com a novidade, uma linha de produtos de limpeza hiperconcentrada para grandes empresas e para hospitais. Não tem venda para o público, varejo, mas vocês vão encontrar mais um pouco, daqui a alguns dias, esses produtos da linha Servengel, muito top e na relação custo-benefício altamente vantajosos. Nas grandes lojas de departamentos, as lojas grandes de material de construção e limpeza. Quero mandar um abraço para Ana Paula Azevedo, dos óleos essenciais do Terra. As essências 100% puras, essências da natureza, de plantas, para todos os males que vocês possam imaginar. Tá certo? Telefone da Ana Paula Azevedo, dos óleos do Terra, os óleos milagrosos, 99616-9696. Também saudando aqui a amiga Tassiana Bezerra, da Fefi Intimates, moda feminina, lingeries, moda família, moda para garotada, enfim. Tassiana Bezerra, Fefi Intimates, na rua Rui Barbosa, bem em frente à Igreja dos Mormons. Um abraço à nossa amiga doutora Isabelle Paulini. Eu ia chamar a doutora Isabelle Paulini de Tassiana. Um grande abraço para a doutora Isabelle Paulini, parceira de sempre aqui no programa Motivar, psicóloga e sexóloga top, das mais tops do estado do Rio Grande do Norte, e atende aqui em Mossoró, na clínica Oitava Rosado. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui, não podendo deixar de lembrá-los, 15 de novembro, não vendas o teu voto, vote bem, vote com consciência, vote com responsabilidade. Não aceite e nem peça propina. Não venda o teu voto. Não peça bateria de carro como me pediram nessa semana. Não peça material para construção. Não peça tijolo. Não peça nada disso. Isso não é honesto. Isso não é bacana. Isso chama-se corrupção. A gente bate na tecla da corrupção pedindo encarecidamente que acabe-se com essa grande roubalheira que existe na política brasileira. Quem é que confia em deputados, senadores? Quem é que confia em ministros? Quem é que confia em Supremo Tribunal Federal? Pessoal, chega de corrupção. A corrupção está enlameando todo o nosso Brasil. Alguns vão dizer, não, mas eu ganho aqui alguma coisa da minha reforma e depois eu cuido da corrupção. E o exemplo que tu estás dando em casa? Tu fala que a corrupção é prejudicial, mas tu és o primeiro a incentivar a corrupção, porque vender o teu voto, meu amigo, tira totalmente o teu valor como cidadão. Não faça isso.
ouça as propostas dos candidatos, dê a oportunidade deles conversarem contigo. Se tu estás pensando em votar em alguém, vá para as mídias sociais do candidato e escute o que ele tem para te dizer. A grande maioria tem posts e alguns vídeos. Escute de todos, escute as propostas do Edson, este que vos fala também dos trabalhos filantrópicos, dos cursos de profissionalização, cursos de inglês, alguns cursos de recapacitação que visam melhorar a mão de obra. Gente, tem muita gente boa para votar. 15 de novembro é uma data importante e histórica. Muito cuidado, tá bom? Muito obrigado pelo carinho de vocês, pela audiência, pessoalmente ou mais tarde, Facebook, Instagram ou YouTube do programa Motivar. Muito obrigado por mais uma vez estarem aqui acompanhando o programa Motivar neste 23 de outubro de 2020, sexta-feira. Um abençoado fim de semana a todos, um beijo no coração de todos. Segunda-feira, dia 26, estaremos de volta às 13 horas e 15 minutos com mais um programa Motivar. Saibam todos, internautas, meus amigos, minhas amigas, que mais uma vez foi um privilégio ter estado com vocês.